Nós vamos estar tratando hoje sobre um tema muito importante para a gente. Afinal de contas, nós aprendemos a tratar com o tempo, desde que começamos a entender o que é a vida, crescemos, amadurecemos, e uma das coisas que a gente tem que aprender a tratar, a balancear na nossa vida, a economizar, ou fazer uso adequadamente, é o tempo. E isso vem com preparar para um teste, isso vem para nos preparar para o trabalho, chegar no horário certo lá no emprego, ou então, como fizemos hoje, perder uma hora de sono. E eu ouvi falar que as leis estão mudando, que eles vão abandonar essa mudança de horário. Deus permite que aconteça, amém, porque desde que eu nasci, eu já nasci tendo raiva da mudança de horário. Então, parece que a gente está perdendo, né? A gente ganha uma hora no tempo do ano, mas a gente perde uma hora depois, e isso atrapalha a gente. Mas isso vem para ilustrar o fato, essa bela verdade, que nós somos incapazes de controlar o nosso tempo. O tempo não é algo que está nas nossas mãos, que a gente pode guardar e esticar quando sentimos vontade de fazê-lo. E a gente tem que considerar o que é mais importante, a gente considerar aquilo que é de valor. Será que aquilo que mais importa para a gente é o nosso tempo ou é o tempo de Deus? Não é como a gente pode fazer lá no jogo de futebol e ter um tempo de prorrogação, né? Vai chegar um pouquinho de tempo para ver se algum gol sai para desempatar ali e algum dos times sair vitorioso. A gente tem que dizer: Senhor, me dá a tua graça para saber usar o meu tempo, saber usar as minhas horas, saber usar a minha vida de maneira adequada, e então aproveitar a tua bondade. E aí é que nós vemos essa realidade, que de acordo com o Senhor, nunca é tarde demais, nunca é tarde para nós. Com Deus nunca é tarde. É assim que eu gostaria de ler com os irmãos Jó 42, versículo 12, somente a primeira parte, Jó 42, versículo 12. Se os irmãos puderem se colocar de pé brevemente, nós vamos ler o texto em reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor então diz: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Mais uma vez, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início, amém? Os irmãos podem se assentar, e em seguida os irmãos começam a ter uma descrição de todas as bênçãos multiplicadas que ele teve depois da sua tribulação. Como os irmãos sabem, não é? Ele perdeu tudo por aquele teste que estava passando, o inimigo dizendo: Jó não vai conseguir resistir, Jó vai pecar, Jó vai te negar, Senhor. E Deus diz: não, meu servo é fiel. E Jó continuou fiel, apesar de passar por todas aquelas dificuldades. No final da sua vida, ele consegue bênçãos do Senhor multiplicadas, falando para nós uma verdade, que no Senhor nunca é tarde. E parecia estar no final da sua vida, mas ainda assim ele conseguiu grandes vitórias. E fala de uma verdade maior que existe para todo cristão, que nós caminhamos para um grande tesouro, o maior tesouro que nos espera, e assim passamos pelos testes, pela instigação de Satanás, as dificuldades que se levantam e se apresentam. Meus irmãos, o nosso tesouro é muitíssimo maior que qualquer coisa que poderíamos ter acumulado aqui nesta vida. Essa é a grande lição que nós aprendemos. Será que o que importa para a gente é o tempo de Deus ou é o nosso próprio tempo? A gente gostaria de esticar a nossa vida para, quem sabe, ficar bonitinho um pouquinho mais de tempo, né? Ou então esticar a nossa vida para ter saúde por mais tempo ainda, esticar a nossa vida para a gente poder acumular um pouquinho mais de dinheiro para pagar a conta daquele mês, e tantos outros meios que nós gostaríamos de esticar o tempo que nós temos. O que é que importa para a gente? Será que é a idade, a capacidade, a conveniência aos olhos do homem, ou é a probabilidade, a chance? Ou será que é aquilo que Deus tem guardado para nós, aquilo que está na sua mente e no seu coração? Há 3 homens nas Escrituras que com suas vidas nos mostram que com Deus nunca é tarde demais. Com Deus nunca é tarde. O primeiro deles é esse que nós lemos aí em Jó. Nós vamos falar mais 2 depois,
Mas nessa história, nesse texto que nós lemos aqui, esse texto fala de novidade. Para Jó, e geralmente quando a pessoa vai chegando na idade média, pelo menos, a gente já começa a pensar, eu gostaria de ter acumulado certas coisas que já estão me preparando para a aposentadoria, alguma coisa que vai me dar uma certa estabilidade, afinal de contas a gente pensa, as minhas forças já não são as mesmas que eram quando eu tinha 20 anos de idade, eu já não sou o mesmo, não tenho a mesma saúde que eu tinha quando tinha 18 anos de idade. Quando a gente começa, a nossa vida está à frente, a gente tem muita coisa para alcançar, para conquistar, a gente tem coisas para fazer, tem sonhos por alcançar, mas depois a gente chega num ponto, a gente começa a fazer um exame da nossa vida. Como é que eu conduzi a minha vida até agora? Como é que está a minha família até este momento? Eu tenho construído coisas que vão ficar comigo, vão prosseguir adiante, vão ser tesouros que vão se prolongar na minha vida? O que é que vai ficar depois que eu partir para o outro lado? E será que eu tenho alguma coisa que vou poder encontrar com Deus uma vez que me confrontar com Ele? Afinal de contas, a palavra do Senhor fala que vamos nos apresentar diante dEle, vamos ter então ali os nossos talentos para apresentar ou não, vamos estar de mãos vazias ou mãos cheias para apresentar diante do Pai também. O que é que nós estamos fazendo agora para nos preparar para o que vem amanhã? E nessa fase da nossa vida, quanto mais o tempo vai passando, a juventude passa e vai se aproximando o tempo da nossa aposentadoria, vai chegando o tempo de deixarmos, para alguns dos nossos irmãos aqui, né, vem com um tempo limitado para estar nos Estados Unidos, já vai pensando, está chegando a hora de voltar para o Brasil, será que eu consegui alcançar aqueles planos que eu tinha lá quando eu voltar, ou sonhos semelhantes, que estão ligados ao nosso tempo, os nossos filhos vão crescendo, e a gente fica pensando e começa a analisar a educação que lhes foi dada, e pensamos, será que eu fiz o meu melhor, será que eu ensinei o que eu deveria ter ensinado, será que o meu filho, a minha filha estão preparados para encarar o mundo agora, em termos espirituais, em termos emocionais, será que estão preparados para ser bons cidadãos? A gente vai vendo em tudo na nossa vida, a gente vê um tempo como uma possibilidade e depois como um limite, ou então algo que nos acaba forçando a fazer um exame da nossa vida e onde nós estamos. Meus irmãos, há 3 livros na Bíblia conhecidos como os livros de sabedoria. Muito obrigado, meu irmão. Esses são os livros de Provérbios, Eclesiastes e Jó. O primeiro deles, Provérbios, nos mostra que Deus é sábio e é justo, e nós aprendemos que Deus organizou o mundo de tal maneira que fosse justo. Aí daqui a pouco entra Eclesiastes, já dando aquela visão um pouquinho mais ampla, nos explicando um pouquinho mais sobre tudo o que há ali, e nós conhecemos esse livro como Eclesiastes, e é como aquele filósofo começa a examinar a vida, e começa a perceber que existem pessoas que nem sempre recebem o que merecem, às vezes são ruins e não são punidas imediatamente, às vezes são boas e passam por momentos de dificuldade também. E em Eclesiastes nós vemos que o mundo nem sempre é muito justo, e que a vida é imprevisível, é difícil de compreender. Aí daqui a pouco a gente pula para Jó, e a gente encontra questões difíceis, e Jó mesmo, chega momentos na sua vida onde ele pensa, Deus não é justo, eu fiz tudo de bom, tudo que era certo, e por que eu estou sofrendo agora, neste momento aqui? E a resposta de Deus é mostrar a complexidade do universo, e mostrar que Jó não tem sequer a capacidade de começar a entender a complexidade da vida do universo, e como as coisas estão entrelaçadas, emaranhadas. Isso é algo que está na visão de Deus, e Deus nem se preocupa em dizer e dar explicações para Jó. A explicação para ele é: Jó, você não consegue entender, você não estava comigo no início da criação, você não está comigo em tudo que é feito no universo, você não sabe. E Jó então tem os seus olhos abertos, e ele diz, Senhor, agora é que eu estou começando a te conhecer, porque antes eu te conhecia de ouvir. É importante entender que todos os livros de sabedoria aqui que nós falamos, eles são necessários para a gente entender e conseguir uma perspectiva importante para o que era a vida.
E a vida é limitada certamente pelo tempo, é limitada pelas circunstâncias, dificuldades que nós temos. Aqui está Jó, possivelmente ele tinha, nas estimativas mais jovens, uns 50 anos de idade, quando começou o seu teste. Ele viveu, depois disso, mais 140 anos, e acabou morrendo com uns 190 anos de idade. E em meio a tudo isso, Jó perdeu filhos, Jó perdeu bens, Jó passou por dificuldades tremendas e inclusive passou por momentos onde perdeu até a sua reputação, porque todos antes pensavam, ele é um homem justo, veja quantas bênçãos tem, e de repente ele passa por aquele aperto e até os seus amigos chegam para ele e dizem, você realmente é um homem muito pecador, para passar por todo esse sofrimento, essa dificuldade, é porque você tem pecado guardado aí. E aqui está o sofrimento de Jó. Deus, no final de tudo, defende a Jó com os próprios amigos e diz, agora vocês é que precisam receber a oração de Jó, porque vocês foram injustos com ele. Mas Jó tinha perdido o gosto da vida, é tanto que a gente lê lá em Jó 10, versículo 1, é importante a gente compartilhar esses versículos aqui, porque apesar de um pouco deprimentes, eles falam da realidade que nós mesmos passamos na nossa vida. Nós passamos por aperto, nós passamos por tristeza, nós passamos por momentos onde nos sentimos deprimidos, nós passamos por momentos onde precisamos de consolo, nós passamos por momentos onde nós precisamos encontrar Deus em meio ao sufoco em que nós estamos passando, e aqui está Jó, o nosso irmão em Cristo, passando por momentos semelhantes, e ele diz ali, em Jó 10, versículo 1, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Meus irmãos, quem de nós aqui é que não passamos por momentos semelhantes, onde na nossa vida a gente começa a dizer, eu estou passando por tanta amargura de espírito, eu estou apertado, a minha vida não tem a mesma alegria, eu estou desgostoso, eu quero me queixar diante do Senhor, eu quero dar evasão a tudo isso que está contido lá dentro de mim. Meus irmãos, a vida é assim. Muitos dos nossos irmãos que chegam aqui nos Estados Unidos, estão chegando porque lá no Brasil passaram por decepções tremendas, por apertos que pensaram que nunca chegaria sobre as suas vidas, e chegam aqui para tentar de novo, começar de novo, mas não falando somente em questões econômicas, aquelas dificuldades que vêm em relacionamentos, aquelas dificuldades que vêm espiritualmente, aquelas dificuldades que vêm no tratamento de filhos, aquelas dificuldades que vêm em relações às questões diversas da vida. Jó é exemplo desse sofrimento que vem. Lá em Jó 9, versículo 16, nós vemos mais uma questão da sua vida que é exemplo do que nós passamos também, como é que ele estava sofrendo, naquele aperto, naquele teste, naquele exame de vida, ele tinha perdido a esperança, inclusive da sua fé. Então não diga a ninguém que, esse Jó passou por isso, meus irmãos, todos nós passamos por momentos semelhantes, onde nós começamos a dizer, Senhor, onde é que está a minha fé? Senhor, restitui-me a alegria da salvação, Senhor, renova a minha fé, renova o meu espírito, Senhor, me fortalece novamente. Jó 9, versículo 16 diz, mesmo que eu chamasse e Deus me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele está falando com seu Pai Celestial, e ele chega nesse momento onde ele acha que Deus realmente o havia rejeitado. Nós estamos numa batalha espiritual, a nossa vida, meus irmãos, não é fácil, nós passamos por momentos onde, creia, saiba, que não somente você, Jó, mas tantos outros irmãos, passamos por momentos assim, onde a gente pensa, Senhor, será que o Senhor me abandonou? Senhor, eu estou com esses conflitos, Senhor, o que é que está acontecendo? A minha fé está fraca, a minha alegria já não está aqui presente, Senhor. Em Jó 7, versículos 6 a 7, nós também lemos como é que ele tinha perdido até a esperança da sua vida, para você ver como é que vai crescendo, vai se expandindo esse dilema,
espiritual, emocional, existencial. O que ele está passando, que o faz questionar cada momento da sua vida. Aqui em Jó 7, versículos 6 a 7, nós lemos: meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Nós passamos por momentos assim. Essa é uma realidade do ser humano, do viver. E aqui está escrito essa experiência de um nosso irmão em Cristo, no Senhor, o nosso Deus, uma experiência viva, palavras vivas, feridas abertas, que ele declara diante do Senhor, para falar para a gente, que mesmo este homem que passou pelo que ele estava passando, pôde chegar ao momento onde as Escrituras falam para ele que o Senhor o abençoou no final da vida, mais do que no início. Nunca era tarde para uma novidade de vida, nunca era tarde para descobrir algo novo vindo do Senhor, mesmo que a sociedade, mesmo que os amigos, mesmo que a sua esposa, mesmo que todos dissessem: acabou, está velho demais para conseguir algo novo, já tinha construído tudo, perdeu de novo. Chance não bate duas vezes no mesmo lugar. Mas aqui está Jó tendo a sua sorte em Deus restaurada, porque vinha dele. Nestes tempos, meus irmãos, muita gente de todas as idades, de todo tipo, está tendo que começar de novo. Agora há pouco, esse final de semana, sexta-feira, um banco lá na Califórnia, o 16º maior banco nos Estados Unidos, faliu. E muita gente não sabe o que vai ser com o dinheiro que tinha colocado lá dentro, porque a segurança que tinham, que é dado pelo governo, é até $250 mil, e aquelas companhias que tinham investido dinheiro lá em milhões de dólares, não sabe o que vão ser, o que vai ser, vai ter que despedir empregados, vai ter que fechar companhias, está tudo no ar. Vamos ver o que vai acontecer segunda-feira. Mas é isso que acontece, onde existem apertos que surgem, seguem, e muitos têm que começar de novo. Essa é a realidade que há. A pandemia mesmo apertou muita gente, inclusive para muitas igrejas foi um recomeço a partir da pandemia, porque até espiritualmente houve uma queda, um declínio imenso na postura dos servos de Deus, no comprometimento com a palavra, na dedicação ao Senhor, e está sendo um reconstruir, que tem se estendido por anos. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho compartilhado isso com os irmãos, para ficarem conscientes dessa realidade. Aqui mesmo nos Estados Unidos, muitas igrejas já assumiram a postura de que as igrejas não vão mais voltar a ser presenciais, elas vão ficar sendo então virtuais. E estou trabalhando nesse sentido, vendendo literalmente as suas igrejas para viver num espaço virtual. Eu não creio que é essa maneira a se seguir, mas para os irmãos verem como é que a vida é composta de lutas, e nós podemos desistir, ou podemos, mesmo nas nossas dúvidas e questionamentos, fale como Jó: Deus, onde é que tu estás? Pai amado, onde é que isso se encontra? Por que estou passando por isso? Senhor, me ajude, estende a tua mão, clame, fale com Ele, lute com Ele, peça ao Senhor, peça direção, chore diante dEle, mas não desista, porque sempre há novidade do Senhor, sempre existe algo que Ele tem preparado para nós. O próprio tesouro espiritual que nos aguarda é a grande verdade, que o que há de mais precioso não está aqui, está nos esperando lá na glória. Mesmo que pareça não ter mais jeito, para nós o fim sempre será melhor. Esta é a nossa fé, meus irmãos. Com Deus nunca é tarde demais, inclusive para ter propósito, um novo propósito na nossa vida. Em Êxodo 2, versículos 23 e capítulo 3, versículo 10, nós lemos ali sobre Israel, que parecia estar esquecido,
jogado ali no passado, e que Deus havia colocado para lá. Ele não se preocupava mais com o povo de Israel, e de repente Deus se lembra deles, e de repente Deus quer ajudá-los. E aqui está, nessa história complexa de um povo, está também ali um ex-príncipe do Egito, fugitivo, assassino, corrido da justiça. Ele tinha tentado fazer justiça pelas suas próprias mãos, com a sua própria força, e agora, fugido, ele pensa que não há mais chance, não há mais oportunidade. Ele deve aceitar essa sua nova realidade. Nós lemos nesses 2 versículos aqui. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. No versículo 10 do capítulo 3, nós lemos: vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui nós temos uma história de recomeço, tanto para o povo de Israel como para Moisés. O povo de Israel que parecia esquecido, e aqui está o ex-príncipe fugitivo, agora sendo chamado para uma missão, para ter um novo propósito. Ele que havia entregado tudo para ser um pastor de ovelhas ali, fugido no deserto. Não tenho nada contra, e Deus não tem nada contra pastores. Davi mesmo, o rei Davi, era um pastor de ovelhas, mas só que ele estava fugindo de um propósito, uma missão que Deus tinha para ele. E aqui está um povo cuja oportunidade estava madura para ser liberto. Aqui estava um homem cujo espírito, cujo coração agora estava maduro para ser escolhido por Deus, para ser enviado com um propósito especial. A essa altura aqui, Moisés tinha cerca de 40 anos quando ele fugiu do Egito, 80 anos quando ele recebeu a sua chamada, e depois você vai perceber, 120 anos quando ele morreu. Então ele teve aí todo esse tempo ainda para servir, mas muito tempo se passou, meus irmãos. A maior parte da sua vida havia se passado antes dele receber aqui o seu chamado. Mas aqui estava um homem que nós lemos em Êxodo lá mesmo, que ele fala: olha, não me escolha não, Senhor, procura outro para falar. Eu mesmo não consigo falar bem, eu não tenho capacidade, escolhe outro, eu já desisti de mim mesmo. Basicamente é isso que ele fala. Ele se acostumou com seus defeitos, se acostumou com seus limites. Ele tinha desistido de crer que poderia fazer diferença, e aquele que havia sido criado como príncipe agora escolhe se esconder e continuar escondido. Eu sei que Moisés fala muito da nossa própria realidade, porque nós temos também os nossos limites, nós temos os nossos defeitos. Todos nós aqui temos os nossos problemas, e a opção que nós temos no final de tudo é nos esconder no buraco depois que nós erramos, nós falhamos, encontramos alguma coisa que nos decepcionou na nossa vida, os outros falharam conosco, eu falhei com os outros, seja lá qual for o problema, e a gente pode escolher esconder a cabeça no buraco, ir para o deserto e pastorear ovelhas, e não fazer, e não descobrir algo novo que o Senhor tem para nós, o propósito de Deus para as nossas vidas. Em Êxodo 4, versículo 13, nós vemos aqui essa postura de Moisés, que fala do que nós passamos também. Nós temos essa tendência de deixar que os outros façam, de deixar que outros assumam o compromisso, de nos esconder ali à distância de todos os olhares, para que assim nós não precisamos tratar em primeiro lugar conosco, com a nossa própria pessoa, nos olhar no espelho e dizer: eu vejo quem você é, eu sei quais são as suas experiências, mas eu sei que Deus é o Deus que sara, que trata, que cura, que restaura, que envia, que dá novo propósito, dá nova missão, dá novos objetivos, dá novos sonhos. Em Êxodo 4:13 nós lemos: respondeu-lhe porém Moisés: Senhor Deus, peço-te que envies outra pessoa, peço-te que mandes outra pessoa fazer aquele que é o teu propósito, aquilo que o Senhor tinha para mim, deixa que outro faça. Que decepção. E a palavra do Senhor, não coloquei aqui para os irmãos, mas fala que Deus irou-se com Moisés. Deus ficou com raiva
de Moisés: olha, quem você pensa que você é? Pensa que está falando com quem? Aqui é Deus que está falando com você. Aí no instante eu acho que deve ter dado uma tremedeira nas pernas dele, né? Ele disse: ok, eu vou calar a minha boca, porque eu não estou em uma direção muito boa aqui, não. Ele já havia se acostumado com a sua vida de pastor, mas aquela antiga profissão, aquelas responsabilidades que ele tinha, não eram nada em comparação com o que Deus tinha preparado para ele. É tanto que lá em Êxodo 3, ele mesmo pergunta, e faz essa pergunta para Deus: quem é que eu sou? Para você olhar para mim, quem sou eu? E a verdade é que Deus não está escolhendo a gente pelo que a gente é aos olhos do mundo. Deus não está escolhendo a gente por aquilo que nós poderíamos ser aos olhos do mundo, se é por importância, se é por capacidade, nível e grau de inteligência, grau educacional, ou então a capacidade financeira. Deus não está preocupado com nada disso. Agora a pergunta que Deus faz para você: você está preparado a receber este propósito que eu te dou? Essa visão que eu dou para a sua vida? Você está disposto a fazer algo por mim? A pergunta se estende a você, não é só Moisés, não. Você está disposto a parar de dizer que os outros façam? Procurem outros, Senhor. Eu não tenho valor, eu não tenho importância. Manda outro. E você está disposto a dizer: eu assumo, eu recebo o propósito que o Senhor me dá, este novo propósito de vida, mesmo que pareça estar tarde demais, mesmo que pareça estar já muito tempo ter passado na minha vida, mesmo que pareça que eu esteja fraco, e os jovens é que deveriam fazer. Eu não sei porquê, mas Deus não se preocupa com isso. Aos nossos olhos, Deus poderia ter escolhido Moisés quando ele era novinho, né? 18 anos de idade, acabou de receber a sua carteira de identidade, ali já estava com um carro que ele poderia dirigir ali pelo Egito, pregando a libertação, ali já todo capaz e cheio de sonhos. Deus poderia ter escolhido Moisés quando era novinho, mas escolheu Moisés quando ele já estava mais velho, maduro, experimentado, humilde. O que é que o Senhor espera de nós quando nos dá uma nova direção, uma nova missão, um novo propósito, e estamos prontos a receber? Agora nós vamos concluir com esta última palavra, este último ponto, é que com Deus nunca é tarde demais para recebermos a nossa bênção. Ele tem novidades para nós, mesmo quando o mundo pensa que acabou, não tem mais chance, já passou o tempo. Deus tem um novo propósito, mas quando a gente pensa: eu não dou conta, escolhe outro, eu não sei se eu posso fazer, e Deus o faz, mas Deus também nos dará a bênção. Gênesis 18, versículos 11 a 12, nos fala ali: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ter um filho na minha velha idade? Meus irmãos, nós somos treinados a nos limitar ao que é convencional, aquilo que nós vemos acontecer no mundo, e a gente pensa: só pode acontecer se seguir esses princípios, essas regras, não é? Mas olha, com o Senhor não existe regra, não existe meio, não existe maneira de ser. Deus é que escolhe a maneira de fazer o seu milagre, a maneira de operar, o tempo de operar, a maneira de fazer. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é durante toda a nossa vida, durante toda a nossa missão de vida, durante todas as nossas experiências, durante toda a nossa dificuldade, crer que mesmo que aos olhos do mundo pareça tarde demais, nunca é tarde demais para a bênção do Senhor. Eu não estou falando aqui sobre bênção somente ali, porque quando fala de bênção, né, a gente é acostumado hoje a pensar em dinheiro. Bênção é dinheiro. Meus irmãos, abra a sua cabeça muito mais longe do que isso. Isso é fichinha, isso não é nada, isso é insignificante aos olhos do Senhor. Deus pode dar bênçãos assim, mas Ele tem muitas mais
maravilhosas bênçãos a nos dar. Somos treinados a nos limitar assim às coisas que o mundo nos ensina, limitamos as possibilidades, colocamos correntes nas asas da nossa fé. Em Gênesis 18, versículo 14, o Senhor nos faz uma pergunta que foi estendida para Sara, mas é estendida para a gente também aqui. Em Gênesis 18, versículo 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não, essa pergunta é para você. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Meus irmãos, a primavera é o Senhor que cria, e é Ele que escolhe como agir na primavera já escolhida por Ele. É Ele que forma o verão, é Ele que traz o outono, é Ele que traz o inverno, e é Ele que traz a primavera também. Quando parece que tudo está morto, a gente olha lá fora, as folhas caíram, não existe flor lá no meio do campo, mas é incrível, quando eu saí do primeiro inverno aqui, chegar na primavera, que coisa bonita, você vê vida, saindo do que parecia ser morte, não tinha nada, era gelo, era tudo sem vida, era tudo sem esperança, parece que nunca mais vai voltar, mas a gente chega e vê a primavera e de repente flores surgem, folhas surgem, verde aparece, os passarinhos começam a cantar para todo canto e começam a incomodar a gente quando a gente está querendo dormir, mas está lá, vida voltando. E o Senhor fala isso para a gente, que na primavera Ele vai trazer a nossa bênção. Você pode estar passando por um inverno aí, pode estar gelado, pode estar frio, pode ter somente o que parece ser morte, parece só ser gelo, pode ser só frieza, parece estar tudo abaixo de zero, mas Deus diz, na primavera que eu escolhi, eu vou estar trazendo a tua bênção. Você pode crer nisso? Você pode acreditar? A bênção do Senhor não tem expiration date. God's blessing não tem data de validade, independentemente de quando você tem, de quanto você tem esperado, quando você começou a esperar, da sua idade, da sua situação, dos problemas que se apresentam aí na sua vida. Deus tem uma bênção esperando por a gente, e acima de tudo, Ele tem a maior das bênçãos esperando lá na glória, alegria eterna, gozo eterno, a presença do Senhor nos tomando em todo lugar, nos dando vida incomparável. Deus tem uma bênção esperando por a gente. Será que vamos desistir, desanimar? Será que vamos mergulhar no buraco existencial e parar de esperar no Senhor? Deus é o Deus da novidade, do recomeçar. Deus tem um novo propósito, Deus tem novas conquistas de bênção, e abra os seus olhos, espere no Senhor assim, creia no Senhor. Só devemos manter nossos olhos e corações abertos para o que Deus tem para fazer. Tudo mais, no seu tempo, Deus vai resolver. O que nos cabe é crer, acreditar no Senhor. Amém, meus irmãos?